Olá! Questões sobre a natureza de Deus, existência humana, prosperidade e insucesso dos justos estão presentes no livro dos Salmos, especialmente no Salmo 73 e 77. Se você deseja saber um pouco sobre a crise existencial do salmista Asaf, fique conosco até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico e de auxílio de pré-aula das revistas da Escola Bíblicas Dominicais da editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus Ministério de Madureira no campo do Engenho de Dentro, no estado do Rio de Janeiro, cuja presidência do pastor Ivarnese Nascimento. Quero agradecer a você pela audiência, por ter assistido nossos vídeos e também estar compartilhando nosso conteúdo. Nosso desejo é que você possa estar sendo ricamente abençoado, mas não só você, mas outras vidas também, através do compartilhamento desse conteúdo. Estamos na lição de número 8, cujo tema é Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. O texto áudio se encontra no livro dos Salmos, 73, versículo número 28, que diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. A verdade aplicada diz assim: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os objetivos da lição diz o seguinte: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. O texto de referência se encontra no Salmo de número 73, versículo 1, e no Salmo 77, versículo 3, 4, 7, 11 e 16, que diz assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. O Salmo 73 e 77 reflete a natureza de um homem que vive uma crise existencial. Esse homem é o salmista Asaf. Mas antes de refletirmos sobre ambos os salmos, vamos entender um pouco sobre a ideia do homem que pensa. Muitos acreditam que o exercício da reflexão, a arte do pensar, está voltado apenas para os conflitos da vida, mas não é isso. Através da reflexão, nós podemos entender um pouco sobre a natureza de Deus, sobre a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos perceber através da arte da reflexão sobre as manifestações de Deus através da história. Foi através disso que o Senhor Jesus Cristo exigiu dos seus discípulos uma resposta sobre a pergunta: o que vós dizeis que eu sou? Nesse sentido, o cristianismo não é uma religião de gente desinformada e ignorante, mas pelo contrário, é um movimento de pessoas que pensam e refletem sobre as problemáticas e as crises dessa sociedade. Podemos dizer que o cristianismo atual está vivendo fora da bolha, pois ele pensa sobre as crises e as problemáticas dessa sociedade como nunca antes havia pensado. As leituras que o cristianismo faz desse mundo atual já tem nome, se chama cosmovisão cristã. E através dessas leituras nós estamos conseguindo dar respostas que antes nunca conseguimos dar a essa sociedade. Logo, antes que você diga que o salmista Asaf pecou porque questionava a Deus, nós entendemos aqui que o salmista ele viveu uma atividade de questionamento porque esse é um sentimento, um exercício lícito e dado por Deus ao homem. E quais foram os questionamentos desse salmista? O salmista questionou sobre a bondade de Deus, sobre a inveja, sobre a prosperidade do homem, a corrupção e a soberba dos seus corações, e a insatisfação quanto ao projeto de Deus para com os justos.
O primeiro questionamento do salmista está relacionado à bondade de Deus. Ele busca respostas através da ação divina sobre os seus ancestrais. Apesar da grande infidelidade do povo de Israel no decorrer da sua caminhada espiritual, Deus nunca deixou de manifestar a sua fidelidade e a sua bondade sobre o povo de Israel. A bondade está relacionada aos atributos morais e comunicáveis do nosso Deus. E quando nós observamos esses atributos, nós percebemos que o nosso Deus, ele é bom em si mesmo. Ele não precisa das ações humanas, ele não precisa de um homem para que ele venha a ser bom. O Senhor Jesus Cristo reforçou essa ideia quando em Mateus capítulo 19, versículo 17, ele diz que não há bom e bom somente o nosso Deus. No Salmo 145, o salmista também expressa de uma forma muito especial que Deus, ele é bom para todos os homens. Ainda no início do Salmo 73, o salmista diz que Deus, ele é bom para com os limpos de coração. E a ideia de limpos de coração aqui não aponta para aqueles indivíduos que limpam os seus corações de forma aparente pelo exercício cerimonial, mas pelo contrário. Os limpos de coração aqui aponta para aqueles indivíduos que limpam os seus corações de forma interna, através de um ritual puro e verdadeiro diante da presença do Senhor. O que o salmista está querendo dizer é que Deus, apesar da sua bondade, ele também é justiça e ele conhece todos aqueles indivíduos que vivem uma vida verdadeira de piedade e de reverência ao Senhor nosso Deus. No segundo momento, a partir do versículo de número 2, o salmista deixa de observar e deixa de atentar à sua vida espiritual através da experiência com o Eterno e começa a refletir sobre a sua vida e sobre a vida dos ímpios. É aí que o salmista começa a entrar numa decadência espiritual, ao ponto dele dizer no versículo de número 2 que os seus pés quase desviaram, que os seus pés quase tropeçaram ou erraram o caminho. É importante nós entendermos que quando um homem deixa de trabalhar a sua vida com atenção ao Eterno e começa a observar as atividades externas através da vida dos ímpios e através das suas próprias experiências, o homem começa a entrar numa decadência espiritual. E quantas vidas no nosso ciclo cristão estão vivendo uma decadência e uma angústia espiritual porque estão medindo o seu sucesso espiritual através do sucesso de outras vidas e, pior ainda, através do sucesso dos ímpios. Essa atenção e dedicação do salmista sobre a vida dos ímpios trouxe um perigo imediato para ele, porque o salmista começou a experienciar o sentimento da inveja dentro do seu coração. E o que é a inveja? A inveja é o desgosto pela felicidade alheia. A inveja também é o desejo desenfreado em possuir aquilo que não é seu. Um dos estudos modernos da psicologia descobriu que o sentimento de inveja está localizado numa região do nosso cérebro chamada de córtex cingulado interior. Nós podemos sugerir que o salmista é um indivíduo que vivia oscilando entre o sentimento de prazer e o sentimento de dor. Em que sentido? Na sua observância do indivíduo ímpio, no qual ele sentia inveja, certamente ele vivia o sentimento de prazer quando via aquele personagem quebrando a cara, quando via um indivíduo ímpio tendo desprazeres da vida. Ao mesmo tempo, ele sentia uma dor desenfreada quando via esse personagem, esse indivíduo ímpio, vivendo os prazeres da vida pelo qual o salmista veio a questionar. O maior inimigo do salmista certamente era a inveja. E a partir do versículo 15, ele venceu esse inimigo através do silêncio. Algumas vidas em momentos de crise, de conflitos no seu dia a dia, pioram as coisas e pioram as situações, os seus questionamentos, quando no ato de falar acabam ferindo, acabam agredindo e acabam elevando as problemáticas sobre a sua vida. Algumas pessoas, no ato de falar, nos seus momentos de questionamento, de crise existencial, acabam por colocar Deus no banco dos réus, transferindo para a pessoa de Deus todas as problemáticas e as crises da sua vida. E quando não é isso, acaba ferindo outras pessoas, pessoas que estão ao redor de si. O salmista agiu diferente. Ele usou a arte do silêncio como uma grande solução para a resolução das suas crises, para a resolução das suas problemáticas diárias. O salmista também venceu esse inimigo chamado inveja
quando ele deixou de observar as coisas materiais e as coisas dessa terra e começou a observar as coisas espirituais, as coisas de Deus. O salmista, no versículo 16, ele entra no templo e, através da adoração, ele descobre a essência fundamental do homem e aquilo pelo qual o homem foi criado, que foi servir a Deus e adorar ao Senhor. E os conflitos, as crises existenciais que estavam na sua mente começam a esmorecer e a cair por terra. Isso nos traz uma lição muito importante, é que a nossa geração, a geração atual, é uma geração que há muito tempo está deixando de refletir sobre as coisas do céu e estão refletindo apenas sobre as questões dessa terra. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade, que é essa crise do coronavírus, essa crise na saúde pública, que na verdade não é uma crise apenas no Brasil, é uma crise no âmbito mundial. Muitos países, na verdade todos os países do globo terrestre estão passando por esse problema. Alguns já solucionaram, outros estão vivendo o ápice dessa problemática, outros estão vivendo de forma amena, mas a verdade é que todos os países já viveram ou estão vivendo essa situação. Mas o que a gente percebe é que muitas vidas estão deixando de refletir a questão da eternidade e estão muito mais preocupadas com as suas riquezas, com os seus bens materiais. É uma geração que vive presa às questões da terra e está se esquecendo das questões espirituais, das questões eternas. Parece que é a geração de Asaf. É uma geração que esqueceu Deus e voltou os seus olhos para os bens materiais. Viver uma vida totalmente devota às questões da terra reflete muito sobre como nós temos Deus na nossa vida. Será que nós temos Deus como um objeto, como um serviçal, um ser que está totalmente ao nosso serviço para satisfazer as nossas vontades, os nossos deleites, as nossas petições apenas nessa terra? O que o salmista está querendo dizer é que quando ele entra no altar do Senhor, quando ele entra no templo, ele deixa de ser Senhor e torna-se criatura e começa a observar a vontade de Deus dentro da sua vida. O que o salmista fez foi trocar as coisas materiais pelas espirituais, as coisas temporais pelas coisas eternas, as coisas desta terra pelos bens espirituais. Nesse sentido, o salmista encontrou respostas sobre as crises existenciais da sua vida, em especial sobre a problemática da prosperidade do ímpio. A gente observa que o salmista percebeu que, embora que o ímpio seja próspero, que o ímpio esteja vivendo um momento de prazeres na sua vida, ele percebeu que no determinado momento Deus ele é amor, Deus é bondade, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus não há de falhar, não só para com o justo, mas também para com o ímpio, no qual Deus retribuirá tudo aquilo pelo qual tanto os bons como os ruins estão plantando aqui nessa terra. O salmista Asaf é um dos maiores questionadores da Bíblia, isso é fato. E os seus questionamentos têm uma grande lição, que há um perigo em quando o homem ele mergulha profundamente nos questionamentos, nas problemáticas da vida, mas deixa de olhar para Deus. Isso foi tão perigoso na vida de Asaf que ele não só quase escorregou no seu caminho, tropeçou, como no Salmo 73. Mas ele também reflete no Salmo 77 que ele quase viveu um momento de angústia eterna na sua vida. A crise existencial que o salmista viveu no Salmo 73 teve uma grande extensão também numa crise espiritual e psicológica dentro do seu viver. Através da interpretação do Salmo 77, a gente pode dizer que o salmista viveu sentimentos de uma depressão, sentimentos de uma pessoa que, através das suas problemáticas, dos seus questionamentos e da não compreensão da vida, viveu uma crise, um sentimento de angústia e de uma opressão dentro do seu viver, ao ponto dele próprio saber qual era a resolução do seu problema, qual era a solução para resolver todos esses problemas, mas ele próprio não queria ser consolado. O salmista não encontrava forças para se levantar, mesmo sabendo da resposta, mesmo sabendo da cura, mesmo entendendo o remédio, mas ele não queria saber, ele não aceitava nada disso, porque para o salmista, tudo aquilo que ele estava vivendo era muito maior do que as soluções para os seus problemas.
E o Salmo 77 reflete muito dessa amargura psicológica que o salmista está vivendo. Veja a estrutura desse salmo. No versículo 1 e no versículo 3, o salmista fala sobre as angústias. No versículo 4 ao versículo 10, ele reflete as suas dúvidas e questionamentos. No versículo 11 ao versículo 15, ele fala das ações de Deus no passado. E no versículo 16 ao versículo 20, o salmista revela a redenção e salvação de Deus para com o seu povo. O que é interessante é que o salmista começa o seu questionamento novamente em relação à pessoa do nosso Deus. Mas sabe qual é a lição? A lição que o salmista recebe é que em todos os momentos, tal como no Salmo 73, no Salmo 77 também, Deus nunca deixou de ser fiel. E quem é Deus no Salmo 77? Enquanto no Salmo 73, Deus ele se revela como um Deus bom ao salmista, no Salmo 77, Deus se revela como um Deus que ouve todos os seus servos. E nessa busca desenfreada para encontrar respostas e soluções para as suas angústias, o salmista faz uma série de questionamentos que refletem a crise pelo qual ele está vivendo e a angústia pelo qual ele está sentindo dentro do seu viver. O que o salmista parece revelar é um ser que não sente nem mais vontade de viver. O sentimento que o salmista está vivendo é um sentimento de morte e desapego à própria vida. Observe. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Que momento difícil! Quantos questionamentos, quantas dúvidas, quantas questões não respondidas e não resolvidas dentro do ser desse indivíduo. E ele busca tantas respostas do lado de fora. Mas olha o que o salmista descobre. No versículo de número 10 ele diz: isto é enfermidade minha. O que o salmista percebe é que o problema da sua crise não está em Deus. O problema da sua crise não está no próximo. O problema da sua crise não está nas suas leituras sobre esse mundo, nas suas leituras sobre essa vida. Mas o problema da sua crise está dentro de si. Ele descobre que o grande problema da sua vida era ele próprio. O que ele descobre é: refletir sobre essa vida é algo lícito. Refletir sobre as problemáticas diárias é algo normal ao ser humano. O que não pode acontecer é fazer uma leitura desse mundo e fazer uma leitura das guerras que o indivíduo, que o homem enfrenta dia a dia através da ótica humana, através das lentes apenas do homem. Quando o homem deixa de fazer uma leitura dessa sociedade e das crises atuais com a lente de Deus e com o olhar do nosso Senhor, ele começa a entrar numa crise e numa decadência espiritual. No Salmo 73, a crise do salmista estava relacionada à inveja. No Salmo 77, a sua crise está relacionada à sua angústia, está relacionada ao seu sentimento de depressão pelas questões e pelos questionamentos dessa vida. Mas como que ele encontrou uma solução para essa problemática? Da mesma forma em que ele encontrou no Salmo 73, porque no Salmo 77 ele diz que o caminho do Senhor está no santuário. O salmista olha novamente para Deus, o salmista olha novamente para o santuário do Senhor. E qual é a resposta? A resposta está na adoração. A resposta está servindo a Deus. A resposta está naquilo pelo qual Deus plantou o salmista, que era servir e reverenciar o Senhor totalmente, integralmente no templo. E qual foi a solução que o salmista teve para resolver esse seu problema de angústia atual? Olhando para o passado, vendo a mão do Criador. O passado para o salmista trouxe um remédio. O passado para o salmista trouxe um sentimento de alívio e de bálsamo. Apesar dos lutos do passado, dos questionamentos do passado, das dúvidas do passado, e em muitos momentos as não aceitações das problemáticas e das intervenções divinas em relação ao seu passado, certamente o salmista
olhou e fez uma leitura de que tudo aquilo que Deus fez no passado, diante dos seus patriarcas, dos seus ancestrais e também diante da sua vida, trouxe consequências positivas para o seu momento presente. E é assim que nós devemos fazer. O passado diante de nossas vidas podem trazer soluções e resolver problemas atuais. O salmista, no Salmo 73, através da inveja, resolveu o seu problema olhando para Deus, contemplando o Criador no seu templo, através do seu exercício de adoração. Mas no Salmo 77, através da sua angústia e do sentimento de crise existencial que estava vivendo dentro do seu ser, quando não mais queria ser consolado, ele olha para o passado. E é no passado que ele encontra uma resposta para a problemática presente. Foi isso que alguns personagens da Bíblia também fizeram, em especial o profeta Jeremias, no livro das Lamentações de Jeremias, quando ele diz que quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. O nosso desejo é que você possa ter sido ricamente abençoado através dessa aula. E se você vive um sentimento de inveja, um sentimento de angústia, crise existencial por conta das problemáticas da sua vida, o meu conselho para você é que você possa olhar para Deus e através da sua experiência com o Criador, você possa encontrar respostas para esses problemas. E olhando para o passado, você possa contemplar a mão de Deus e através dessa ação do Criador, encontrar as soluções para as suas crises existenciais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.